Ah, gravando. Então vamos lá. Mais uma aula, pessoal. Revolução dos escravizados em São Domingos. Quando nós falamos em São Domingos, pessoal, nós estamos falando Haiti, tá? Na época era só Haiti. Hoje é o atual território do Haiti e da República Dominicana, certo? Então vamos falar como que esses escravizados se libertaram da dominação, primeiramente da França e depois da Espanha. Certo? Ok. Certo. Sucesso total, então. Começa lendo para mim, Rebeca. Vamos lá. Uma colônia francesa no Caribe. Você Peraí, sabe deixa eu dar onde um fica zoomzinho Caribe? aqui. Caribe? Fica nas Aham. praias do Caribe? Isso. E aonde que fica essas praias? Ai, Fica no como é que chama o lugar continente lá? Calma. americano. Mas Continente Não, não sei o nome, americano. Muitos lugares. a gente viu isso em geografia. Fica A na Maria. América Central, gente, nas ilhas da América Central, ok? Uhum. Então vamos lá, pode ir, Rebeca, arrasa. Tá. Os espanhóis chegaram à ilha Hispaniola, Ou seja, que onde, era colonizado pela Espanha. uhum, onde hoje estão os atuais Haiti e a República Dominicana. Em 1492, a Espanha estava mais interessada em explorar a parte continental da América e, em pouco tempo, acabou abandonando algumas regiões da ilha. Isso, então era mais interessante para a Espanha ela colonizar a parte realmente continental, vamos dizer, México, América do Sul, né? Todas essas partes que têm mais território. A ilha não seria tão interessante em primeiro momento, certo? Beleza? Até agora? Até agora sim. Beleza, então deixa eu colocar vocês aqui no cantinho, ó, senão vai ficar na frente do texto. Então, continuando, a população de São Domingos. São Domingos era como era chamado a ilha do Haiti, tá? A região do Haiti e do atual República Dominicana. Pode ler para mim de novo, Rebeca. Pera, deixa eu dar o zoom pra cá agora. Ai, professor, deu zoom. Aí, voltou. A população de São Domingos. Povos indígenas da ilha Hispaniola foram dizimados pelos colonizadores europeus, principalmente em decorrência de doenças ou pela violência dos conflitos. Por essa razão, a população de São Domingos era basicamente composta de brancos, cerca de 30 mil, e majoritariamente de negros escravizados vindos da África, mais de 450 mil. Além desses dois grupos, havia alguns milhares de mestiços e mulatos livres alforriados. Então, para vocês entenderem aí a diferença da sociedade que ficava em São Domingos, gente, olha só, a questão das doenças, da violência contra nativos, não foi só nessa região do Haiti. Foi na América inteira, tá, gente? A dizimação desses povos nativos foi em âmbito americano total. Realmente, como fala aí, ó, foi uma dizimação, ou seja, muitas mortes de nativos assim que chegaram os europeus. Outra coisa, o que vocês percebem aí de diferença entre brancos e negros, gente? A quantidade. A quantidade absurda de diferença, ó, 450 mil, certo? Negros para 30 mil brancos. Vai dar BO, né? Tá cantado aí que vai dar um BO muito grande. Ainda mais se a gente parar para pensar que esses brancos que tinham domínio da produção, tá? Da ilha do Haiti, e também exploravam muito esses negros, né? Obviamente, eram escravizados, né? Beleza até agora? Uhum. A galera curtindo, ó. Sim. Eram 10 vezes maior, né? Que os brancos. Pois é. Olha lá, Mais Dança ainda. dos Nativos de São Domingos. Ah, curtindo muito. Forrozão. Forrozão.
Por quê? Ai, não vai dar para mim. Calma aí. Passei vocês para o outro lado agora. Passei de página. Então vamos lá. Posição geográfica da Hispaniola. Lê para mim agora, Thalita, por favor. Ok. Então, a posição geográfica espanhola que favorecia a navegação e o comércio entre a América e a Europa. Atraiu outros países europeus, como a França, em 1697. Depois de muitos conflitos, a Espanha reconheceu a soberania francesa na parte ocidental da Hispaniola, Relaxa. onde foi fundada a colônia de São Domingos. Isso, gente, ó. Por que, professor, que falou que a posição era importante da ilha? Porque pensem comigo, é mais fácil eu tirar os produtos do litoral ou é mais fácil eu tirar os produtos da parte continental, interna, interior do continente? Falem para mim. Da parte continental? Continental, não. É, a parte interna. É mais fácil você escoar a produção para a Europa da onde? Continente? Vamos supor, se eu tenho a minha produção no litoral, não é só colocar no barco e ó, partiu Europa? Ah, nós estamos no litoral. Isso. Nossa, verdade. Então, o que eles pensam? Eu vou colocar um porto, né, para escoar toda a minha produção para a Europa. Fica mais fácil de colocar isso na parte litoral, ou seja, no mar, na saída para o mar, do que eu fazer isso no continente, no interior. Obviamente que vai ficar mais difícil. Até eu tirar as coisas do interior, mandar para o litoral, para depois mandar para a galera, fica mais difícil. Então, essa é a ideia. É a ideia de deixar no litoral para facilitar a saída para a Europa. Então, isso chama a atenção da França, gente, que a partir de 1697, ela acaba conseguindo parte da ilha, tá? Que é fundada a colônia São Domingos, tá? Que é a que nós vimos na página anterior, que é o atual Haiti, ok? Essa é a parte geográfica. Continuando, pode ir de novo, Thalita. Fale um pouquinho mais próximo do microfone para eu ouvir, por favor. Instalados na colônia, os franceses desenvolveram o cultivo de café, anil, cacau, algodão e outros artigos. Porém, o principal empreendimento dos colonos foi a produção de açúcar, com a mão de obra de africanos escravizados. Esses produtos seguiam para portos e mercados franceses, onde havia se desenvolvido uma poderosa burguesia mercadora. Só um minuto, Thalita. Ó, então é isso, gente. Tinha outras produções, como nós vimos aí. Só que o açúcar era a principal. No Brasil teve isso, gente? Teve, mas foi com outro produto. Foi com a café e... Foi com café, né? Da onde que nós tiramos o açúcar? Da açúcar e da cana. Cana de açúcar. O primeiro produto, lógico que teve o pau-brasil, né? Por causa de uma madeira resistente e tudo mais. Mas o primeiro produto que realmente os portugueses investiram no Brasil foi a cana de açúcar. Porque o valor do açúcar na Europa era muito caro, gente. Então compensava. Não, sim, vamos manter o comércio de açúcar nas nossas colônias porque é rentável, gera bastante lucro pelo seu preço. Entenderam essa parte? É a mesma coisa aconteceu na ilha do Haiti. Vamos produzir o açúcar, tá? Para gerar lucro para a burguesia mercadora que a gente acabou de ver. Burguesia mercadora francesa, tá? Que é a França que está dominando essa parte agora. Sacaram? Entenderam? Entendeu. Sim. Pode continuar então, Thalita. Na segunda metade do século... Na segunda metade do século XX, é 20? É 18. 18.
São Domingos chegou a exportar 35 mil toneladas de açúcar bruto, açúcar mescal e 25 mil toneladas de açúcar branco. Olha Nessa só, colônia. calma aí, só um minutinho. Olha só isso, gente. Uma ilha pititiquica começou a exportar 35 mil toneladas de açúcar mascavo, que é aquele que não refina, né? Que é o bruto, e o açúcar branco, 25 mil toneladas. Imaginem isso, uma ilha pequena produzindo tanto. Então, vai ser o foco, né? Vão começar a ver a ilha como um lugar que produz, que rende bastante economia para os franceses. Então, essa ilha não vai ser mais vista como, não vale a pena, né? Vamos deixar a ilha para lá e vamos produzir no continente. Não, pelo contrário. Além de ter uma posição geográfica importante para escoar a produção, também produz muito açúcar. Sacaram a importância? Sim. Uhum. Então, sucesso. Próximo. Nessa colônia ocorreu. Ops. Nessa colônia ocorreu uma rebelião organizada por escravizados africanos, que resultou no primeiro país independente da América Latina. Gente, pensem comigo. Não ia dar problema uma rebelião de 450 mil escravos contra 30 mil brancos? Com certeza. Uma lógica, né, gente? Obviamente que essa população branca vai ser massacrada se tiver uma revolta. Então, eles teriam que pensar uma forma de acalmar essa população, né? De dar mais direitos, enfim, libertar os escravos para trabalhar através de salário. Não fizeram nada disso. Então, você imagina, se tivesse algum problema, com certeza a população branca não ia conseguir conter esse tanto de população africana escravizada, explorada que tinha na ilha, né? Toda a produção de açúcar se deve aos negros nessa ilha, certo? Ali, ó, gravura produzida no século XIX que representa uma das revoltas de escravizados na colônia de São Domingos, ocorrida em 1791. Olha lá, geral colocando os brancos para correr. Essa é a imagem aí. Então vamos ver. Eclode um levante negro e jacobino. Vamos tentar, Rebeca. Eu sei que está dando uma travadinha no som, mas vamos tentar. Pode começar a ler. Rebeca não, desculpe. Mari. Ok. Tá dando para me ouvir? Sim, senhora. Tá. Ok. Em 1791, durante o processo revolucionário na França, a Assembleia constituiu Domingos, mas os negros escravizados continuaram nas mesmas condições. No mesmo ano, após uma cerimônia religiosa secreta marcada por ritos africanos, os escravizados do norte da colônia iniciaram uma rebelião. Eles abandonaram as plantações, atearam fogo nos canaviais, destruíram engenhos e executaram proprietários. É o que a gente realmente ia perceber de um espaço que não valorizou a sua mão de obra, que no caso, mão de obra escrava. Como a Mari falou aí, gente, ó, na França estava tendo o processo revolucionário, né, que nós já estudamos, que iniciou em 1789 na França, a Revolução Francesa. Aí o que aconteceu, né? Nessa revolução aprovou muitas igualdades, direitos dos cidadãos, correto? E isso chegou a São Domingos, tá? Só que o que aconteceu? Os negros continuaram na mesma condição em São Domingos. Isso, uma hora ia chegar a informação, né? Mesmo que os brancos não quisessem que isso chegasse aos ouvidos dos escravos, chegou, tá? Então, no mesmo ano, os negros começaram a se reunir, tá? Se organizar para armar uma rebelião. Isso aconteceu, eles se revoltaram contra os fazendeiros, né? Os donos
dos engenhos de açúcar, da produção de cana-de-açúcar, e destruíram eles e executaram até muitos proprietários. Esse que foi o grande final dessa rebelião, tá bom? Vamos para a próxima página? Ok. Andiamo. Até aqui, beleza? Sim, até aqui, ok. De qualquer forma também, se ficar alguma dúvida, podem me perguntar depois, mas nós estamos gravando, então eu vou colocar lá, se quiserem assistir de novo, pode assistir tranquilamente. Certo? Convenção Certo. Nacional Francesa. Leia para mim, Rebeca, vamos lá. A Convenção Nacional Francesa, liberada pelos jacobinos naquele momento, enviou centenas de soldados franceses para conter a revolta. No entanto, em vez disso, muitos deles desertaram e ajudaram a difundir os ideais da Revolução Francesa. As forças militares Só um dos minutinho, negros. Rebeca, antes das forças militares. Pensem comigo. Estava acontecendo nesse momento na França a Revolução Francesa. E o momento que os jacobinos estão no poder. Jacobinos são aqueles mais radicais. Lembra que eu expliquei para vocês? Que queriam que radicalizasse o movimento, república, direitos das pessoas mais pobres e tudo mais. Você acha que na hora de mandar tropas para conter essa revolta, eles não vão entender que eles estão buscando direitos? Uhum. Claro, né, gente? Eles estão lá para tentar mais direitos, conseguir trabalhar por salário, ou ter um espaço para eles produzirem para eles mesmos, para a subsistência deles. Então, obviamente que os revolucionários chegaram lá, revolucionários que eu falo os franceses, tá? Assim que chegaram os franceses na ilha, eles viram que os negros estavam fazendo? Tentando buscar direitos. Então, eles, ao invés de conter esse movimento, apoiaram, né? Fizeram o contrário. Pode continuar. Achei. As forças militares dos negros de São Domingos obtiveram vitórias notáveis contra as tropas francesas, forçando os disputados da Convenção e assinar a abolição da escravidão nas colônias. Todavia, São Domingos continuava a colônia da França. Então, o que acontece? Por causa dessas revoltas, decidiram os deputados franceses a colocar a abolição da escravidão na colônia de São Domingo, tá? Mas ela não deixa de ser uma colônia francesa, certo? Esse foi o final do que eles conseguiram chegar vamos dizer, de um acordo, né? O acordo, acabou a abolição, só que continua sendo escravos, né? Os negros continuam sendo... Não, desculpe. Para de ser escravo, mas continua sendo colônia. Beleza? Ok. Sim. Tá bom, então. Continua mais um pouquinho aí pra gente, Rebeca. Ok. Em pouco tempo, a rebelião espalhou-se para o restante da colônia, defendendo os ideais revolucionários da liberdade, igualdade e direito à propriedade. Então, agora os negros, eles também querem ter a sua terra para produzir as coisas para a sua subsistência, certo? Então, isso é um ideal que se alastrou por toda a colônia de São Domingo, certo? Do atual Haiti. Continuando aqui, leia para mim, Alita, por favor. 3 anos após... Não é... Ah, tá. 3 anos após o início dos levantes, um ex-escravizado aderiu ao movimento. François Dominique Toussaint Louverture. Então, é nome francês, gente. Relaxa. Só entendam que ele é importante, tá? Okay. Louverture é importante. Isso. Ele passou a liderar as revoltas dos escravizados africanos e descendentes e organizou um exército disciplinado de combate. Isso. De combatentes. Então, o nosso querido aqui, ó, Toussaint, que é esse nome comprido aí, ele então foi o líder do movimento dos negros
para conseguir mais direitos, para, enfim, para tirar essa situação do negro na colônia São Domingos. Ok? Pode continuar. Ok. Em 1801, porém, Napoleão Bonaparte decidiu intervir na ilha para converter a revolta e restabelecer a escravidão, enviando cerca de 25.000 soldados à região. Após diversos conflitos, Toussaint foi capturado e levado à França, onde morreu na prisão em abril de 1803. Apesar da morte de Toussaint, a resistência na ilha continuou. Aí, uma coisa que nós temos que falar de importante, né? Napoleão, obviamente, ele tinha uma visão conservadora, tá, gente? O que a Revolução, o momento de Revolução Francesa, tinha de radical, de dar mais direitos e tudo mais, Napoleão, ele era mais conservador. Então, obviamente que ele mandou soldados para conter o avanço dos escravos, né? O avanço dos direitos, de conseguir derrubar essa posição de dominação dos brancos, tá? Então, o que que ele faz, Napoleão? Ele tira o líder, né? Ele prende o líder, leva ele para a França. Nosso querido Toussaint aqui, ó. Então, eles ficam sem um líder parcialmente. Agora a Thalita vai ler aí um nome difícil novamente, que é quem vai assumir a continuação dos direitos, né? A busca por direitos dos escravos vai continuar do Dessalines, ou Dessalines, enfim, é francês. Então, eles tiram o principal líder da revolta dos negros para tentar acalmar o movimento. Só que a resistência continua. Tá? Continue, Thalita, por favor. Liderados agora pelo por Jacques Dessalines, também ex-escravizado, os combates prosseguiram até expulsar o exército francês da região. Em 31 de dezembro de 1803, a colônia de São Domingos foi proclamada independente, recebendo o nome de Haiti. Dessalines tornou-se o primeiro chefe do estado do país, sendo coroado imperador em outubro de 1804. Então, essa é a história da independência, o primeiro país independente na América Latina, tá? Obviamente que os Estados Unidos conseguiu antes, né, sua independência, só que na América Latina, dos países latinos, o Haiti foi o primeiro que conseguiu sua independência, certo? Depois de longos conflitos com os franceses, primeiramente com os espanhóis, né? Depois os franceses conseguem a dominação da ilha, eles conseguem vencer as tropas e declarar a independência do atual Haiti, certo? E o Dessalines, não tem a imagem dele aqui, eu vou ver se no final da aula eu mostro para vocês. Porque a gente só colocou Toussaint, eu acho que é assim que fala, só colocamos ele aqui, né? Vamos achar o Dessalines também, sei lá, Dessalines, enfim, é francês. Então, em 1804, independência do Haiti. Beleza, gente? Beleza. Da hora? Top. Da hora. Ouvindo a tradução. Vamos dizer que as outras colônias espanholas não gostaram. Por quê? Nem um pouquinho. Porque teve a independência porque os negros conseguiram o que eles queriam. Pois é, muito bem, Ai, Thalita. comida. Que é o quê? Eles conseguiram... falta 10 minutos. Daqui a pouco eu crio mais novamente a nossa live, tá? Vamos, quando faltar uns 1 minuto e meio, vocês me avisem? Tá, a gente Como tem mais assim? 1 minuto? Não, quando faltar 1 minuto e meio. A gente não consegue ver o... tempo. A gente não só consegue eu? ver o tempo. Tá bom, Só então. Eu me Só você. Comanda. Tá bom, então. Então, gente, ó, essa experiência no Haiti, obviamente que não seria bem vista pelos outros países, né? Como que outros países não, outras colônias espanholas e portuguesas.
Não vai ver com bons olhos. Como que vai ver com bons olhos escravos que conseguiram a independência do seu país? Pensando na via conservadora que dominava a América, obviamente que não seria visto com bons olhos. Tá? A instabilidade política no Haiti. Vamos entender o que rolou depois da independência. Leia para mim, Mari. Após a conquista Após a conquista da independência, o Haiti reorientou seu sistema produtivo. O foco deixou de ser o abastecimento do mercado externo para se aproximar da economia da subsistência. Mas a nova realidade não lhe garantiu estabilidade econômica nem política. Só um minuto. Só vou explicar umas coisas para vocês. Antes, eles produziam monocultura, que é a cana-de-açúcar, para exportar, certo? Para mandar para a França, que é o açúcar, né? Depois a produção do açúcar. Só que pensem comigo, isso visa a produção externa, né? O comércio externo. Agora, depois que tudo isso aconteceu, né? Destruição das plantações e tudo mais, agora eles têm que se reestruturar enquanto economia. Então, eles começam a fazer a produção de subsistência. Ah, professor, o que é subsistência? É você produzir para o seu consumo apenas. Não é pensando em excedente, tá? Não está pensando em excedente para poder vender. Ele está pensando em produzir para a subsistência dele. Isso vai fazer cair a economia do Haiti? Não. Sim. O que vocês acham? Calma, tem que raciocinar um pouquinho. Se eu Acho que tiro sim, né? a Eu economia para... acredito, Diga, Thalita. eu acredito que sim, porque tipo, eles produziam toneladas e agora eles vão passar a produzir só para o consumo. Muito bem. Quem mais? Quem mais pode falar o que pensa? Eu acredito que sim, porque agora ele vai fazer bem menos do que fazia antes. Então, se cair um negócio, vai cair ou não, também outro negócio. Eu Diga, esqueci o Mari. nome, mas aí eu Eu falo negócio, acredito, você entendeu? eu acredito que sim, porque o argumento da Thalita foi muito bom. Concordo. Gente, é sim, realmente. Se antes eu produzia para exportação, agora eu produzo só para minha subsistência. Isso vai mudar totalmente a economia. Se antes era produzido para exportar, agora eu produzo só para mim, né? Só para subsistência. Leia o próximo para mim, Mari, por favor. De um lado, para obter reconhecimento da independência de sua antiga metrópole, o Haiti assumiu uma dívida indenizatória que custou sua dependência econômica. Olha só. No plano político, os mulatos, fortalecidos economicamente, assumiram o controle do país e relegaram aos negros o trabalho da lavoura, o que aumentou a hostilidade entre os dois grupos. Então, esse que é o problema, né? Quando a elite de grupos, independente do grupo, gente, se é de negros, se é europeus e tudo mais, independente. Se a pessoa estava embaixo, né, por ser negro, depois que ela consegue o apoio, a dominação, né, de determinado lugar, acaba subindo para a cabeça, né? Esse que é um problema. Então, vai gerar dois grupos novamente em conflito. Olha só, novamente, né? Voltamos novamente em um conflito, mesmo depois da independência. Leia o próximo parágrafo para a gente comentar mais, Mari. Entre o final do século XIX e o início do século XX, a história do Haiti foi marcada por disputas internas pelo poder, que deixaram o país vulnerável à influência externa. Durante o século XX, o Haiti foi alvo de intervenção militar dos Estados Unidos, além do período ditatorial imposto por François Duvalier e seu filho Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc. O que é um Baby Doc? Hã? O que é um Baby Doc? Boa pergunta. Nem sabia que o nome que o apelido, sei lá, título, não sei como podemos falar isso, nem sabia que chamava Baby Doc. Mas enfim, gente, olha que instabilidade política do Haiti, né? Meu Deus, nunca vão ter paz, né? Depois de um processo conturbado como esse, que a população mais pobre teve que pegar em armas para tirar os brancos do poder e tudo mais, e nunca para, né?
parece que é uma sina, né, a ter problemas. Depois ainda, o que acontece? Intervenção dos Estados Unidos, tá, na ilha, e depois ainda enfrenta um período ditatorial dessa família, né, Duvalier. Então, os dois ainda colocam uma dominação sobre esse povo. Pode ler o último parágrafo para mim, por favor? Após a queda de Baby Doc, o Haiti vivenciou outros golpes de Estado que agravaram as crises financeiras e políticas. Em fevereiro de 2004, um complicado jogo político haitiano contribuiu para a eclosão de violentas manifestações, para a intervenção dos Estados Unidos e da França e para o exílio do então presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. Ainda em 2004, a Organização das Nações Unidas passou a atuar sistematicamente no país. Gente, quem lembra um problema que teve no Haiti nesses últimos anos? Alguém lembra? Não. De economia, eu acho? Não. Na verdade, foi um problema natural. Mais dica, foi um desastre natural. Ah, foi aquele lugar lá que teve aqueles negócios lá que destruiu tudo. Tinha uma, não sei se foi na Haiti, que as casas estavam tudo quebradas, um monte de gente machucou. Mas esqueci o desastre natural. Terremoto, achei que era furacão. Não é furacão, não, é terremoto. Furacão foi nos Estados Unidos. Esse terremoto, gente, destruiu o país, que já passava por dificuldade, né? Não tinha estrutura para um... No chute. Oi? Ai, não, continue. Ah, tá. Então, ó, ainda hoje eles passam por causa os efeitos do terremoto, ainda hoje tem problema no Haiti, para vocês terem uma noção, certo? Então, realmente, a história do Haiti até hoje é bem complexa, cheia de intervenções ideológicas, tanto do lado dos Estados Unidos como do lado de ditadores mais tendenciosos ao lado esquerdo. Então, o Haiti, infelizmente, realmente pensar no povo, ninguém pensou tanto, né? Era mais lutas ideológicas do que em dar algum benefício a mais para o povo, certo? Certo. Alguém tem alguma coisa a comentar sobre o Haiti? Eu tô vendo umas imagens aqui, a praia do Haiti é muito Refugiado linda, aqui no mas Brasil. a cidade, gente. Muito linda, muito Era linda. lindo. Sim, turismo era muito lindo. Só que depois desse desastre do terremoto, acabou privando até isso da população, né? Gente, aqui, ó, muitos haitianos migraram para o Brasil em busca de melhor... Que isso? Cortou Fala de tudo, novo, Mari. Mari. Eu acho que... O senhor já não vai acabar a aula, não? Na verdade, já vai acabar Tem 1 minuto, Eu gente. esqueci a palavra. Esse Oi? negócio. Vocês estão me ouvindo? Eu vou só dar um Agora sim. stop rapidinho na gravação, tá? Para eu poder